Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 46, ou a partir do 46 até o 52, um texto muito explorado, muito pregado, e eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês. Amém? Isto, eu estou com cãibra nos braços, então está doendo bastante. Não estranhe se eu fizer careta que não, é porque cãibra é um negócio terrível, a idade vai chegando, só a graça. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, eu não sei se você reparou, mas desde os hinos, a palavra da campanha, ok? A palavra da oferta, tudo tem o propósito de falar sobre a nossa postura diante das situações, sobre como nós vamos nos comportar diante das situações. As pessoas podem estar no mesmo dia, no mesmo momento, diante da mesma situação e ter uma perspectiva totalmente diferente do que está acontecendo. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui nesse texto, que podem ser aplicadas na nossa vida e nos fazer viver coisas extraordinárias. A primeira delas, nós vamos olhar a maneira como o verso 46 é exposto. E ele diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. E ele estava mendigando. Olhe para mim agora. E vieram para Jericó, é como o texto começa. Vieram quem? Ou quem vieram? Vamos começar a conversar com o texto e entender o que está acontecendo naquela ocasião. Quem veio para Jericó não foi Bartimeu. Bartimeu era um morador de Jericó. Bartimeu estava ali, provavelmente todas as vezes que podia estar. Em todos os momentos que ele podia, aquele ou aquela era uma forma dele conseguir seu sustento. Era a forma que ele encontrava de receber alguma coisa, um donativo. Era um paliativo, é verdade, certo? Mas era algo que supria a sua necessidade. Ele vivia das esmolas, certo? Daqueles que passavam. É assim que funciona. Então, nessa expressão, eles vieram, Bartimeu não está incluso. Ele mora ali. E a postura dele é uma postura de um pedinte. Bartimeu é alguém que sai de casa
sempre que pode, para levar para casa o que pode levar mediante, certo? A bondade das pessoas. É isso. Ele é alguém acostumado a ouvir pessoas passarem e não lhe dar nada. Ele é alguém que, apesar de em algumas ocasiões provavelmente ter voltado para casa sem nada, mas mesmo assim ele vai para a beira do caminho. Porque apesar de voltar para casa em algumas ocasiões sem nada acontecer, dentro de casa nada aconteceria nunca. E fora de casa, de vez em quando, as coisas aconteceriam. Provavelmente ele nunca recebeu um donativo, nunca recebeu uma esmola dentro de casa. Então a situação dele não é boa, é verdade. E ela não é boa dentro de casa e ela não é boa fora de casa. Mas dentro de casa, o resultado sempre seria o mesmo. Então ele é alguém que se movimenta para onde as coisas estão acontecendo, para onde as coisas podem acontecer. Ele é alguém que está ali e o que ele quer tirar dali, o que ele pode tirar. É isso. É pouco para ele? É pouco. Talvez ele nem seja capaz de identificar o quanto está levando para casa. Mas dentro de casa, gente, nada vai acontecer. Sua situação não está boa? Está legal. Ela não está boa onde? Não está boa em qualquer lugar. Ela não está boa aqui, pode não estar boa na sua casa, certo? Mas a pergunta é, o que você vai fazer? Para onde é que você vai? Que movimento? Ele é alguém que vai para a beira do caminho. E o texto diz que à beira do caminho vai passar algumas pessoas. À beira do caminho vêm os discípulos de Jesus. À beira do caminho vem uma multidão, certo? Que persegue Jesus, buscando nele alguma coisa. Algumas pessoas buscavam apenas a curiosidade. Tinha gente que não tinha doença, não tinha nada, mas estava atrás de Jesus, por quê? Porque queria vê-lo curar. Tinha pessoas que provavelmente aguardavam se naquele dia ele não faria a multiplicação dos pães e daria comida para as pessoas, porque muita gente ia até Jesus apenas para comer. Essa é a verdade. Então está passando por Jericó a multidão atraída por Jesus. Está passando por Jericó os discípulos de Jesus. E está passando por Jericó Jesus. Então está certo. Essas pessoas estão passando. Elas não vão ficar ali. Elas estão só de passagem. E Bartimeu está sentado pedindo esmolas, como sempre. Todas as vezes ele fazia isso. Isso era um hábito dele e pronto. Ele já é alguém bem legal, porque é alguém que não fica em casa chorando, olhando para a parede, reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do pastor, reclamando do cônjuge, reclamando dos pais, reclamando do professor, reclamando disso. Não. Ele é alguém que sabe que ele precisa ir para a esquina, para a saída, para onde as pessoas estão passando. Para quê? Para tirar delas alguma coisa. E pronto. Era a solução para a vida dele? Não. Mas era o que ele tinha. Enquanto você não tem o ideal para a sua vida, aprenda a lutar por sua realidade. Quem trabalha a realidade normalmente consegue alcançar o ideal. Quem espera o ideal cair de paraquedas na sua vida, normalmente não chega a lugar nenhum. A realidade dele é dura. Ele sobrevive de donativos, de esmola, mas ele se negou a ficar dentro de casa. Está indo lá para pedir esmola, estendendo sua mão, certo? Apenas atraído por sua audição, buscando localizar geograficamente onde as pessoas estão, porque nem visualizar as pessoas
Ele pode. Só que o texto termina dizendo, o verso 46, que ele estava assentado junto do caminho mendigando. Quando o verso 47 diz, ele ouviu um nome próprio. Ele ouviu um nome diferente que estava passando. É um nome que está tomando força naquele ambiente. Nós temos a multidão, nós temos os discípulos e nós temos uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus. E quando Bartimeu escuta o nome Jesus, ele já é alguém que resolveu sair de casa. Ele é alguém, certo, que está buscando um donativo, é verdade. Mas quando ele escutou o nome próprio, a postura do Bartimeu vai mudar. Quando ele escutou que o tal de Jesus está passando, a postura de Bartimeu não é mais a mesma. Ele vai mudar, ele está sentado no mesmo lugar, ele está na mesma posição, mas ele começa a não se interessar mais por esmolas. Ele não começa a não se interessar mais por um simples donativo. Quando o nome próprio, quem é que está passando por aí? É uma multidão, ela está sempre passando em direção a Jerusalém. Quem está passando aí? Há um grupo, né, uma caravana de 12 homens. Bom, isso também costuma passar para cá, por aqui, famílias. Não, mas dentre essas figuras que estão passando, está passando também Jesus. E quando Bartimeu escuta Jesus, a postura dele mudou. O que ele vai fazer agora não é mais o que ele fazia todos os dias, quando as pessoas passavam. Alguém lhe disse, Jesus está passando. E se Jesus está passando, Bartimeu diz, eu quero mais do que uma esmola. Eu quero mais. E o verso 47 diz, e ouvindo que era Jesus, ele continuou a pedir. Ele começou a clamar, a pedir. Ele já clamava antes, ele já pedia antes. Mas das outras vezes, ele pedia sem saber quem era. Ele pedia sem usar um nome próprio. Ele pedia para quem? Não sabe para quem ele pede. Ele pede para qualquer um. Ei, me dá alguma coisa aí. Olha, eu sou impedido de trabalhar. Me ajude aí, poxa. Onde é? Quem aí? Poxa, gente, dá uma ajudazinha aqui. Era assim que ele pedia. Mas quando ele descobriu que era Jesus, ele poderia agora usar o nome próprio e pedir um dinheiro, por que não? Ô Jesus, me dá aí um dinheiro aí, poxa. Hein, Jesus? Tenho ouvido falar do Senhor? Me dá um dinheiro aí, eu preciso de um recurso. Me dá um donativo. A postura dele mudou. Esse cara é um cara que precisa ser visto e, como diz as pessoas, modelado, copiado, visto mais de perto. Primeiro porque é alguém capaz de encarar a sua realidade dura, difícil, mas não fica em casa reclamando da vida. Depois ele é capaz de perceber que para alcançar o que deseja, a mudança que ele precisa está nele e não nos outros. Porque é ele que vai mudando de postura à medida que as coisas vão acontecendo. Por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque quem tem que mudar nunca é você. Sempre quem tem que mudar são os outros.
E as outras pessoas que têm que mudar. E pasme vocês, as outras pessoas também estão esperando que você mude. Enquanto você espera que elas mudem. E essa história nós já sabemos. O ano vai entrar e vai terminar. E quem é que muda? Ninguém, porque um está esperando o outro. A postura de Bartimeu é totalmente diferente a partir do momento que ele pode usar um nome próprio. E mais do que um nome próprio, ele sabe quem é esse tal Jesus. Ele nunca viu, mas ele ouviu. E a Bíblia diz que a fé vem pelo isso. Ok? A esmola que era a sua prioridade, deixa de ser. Agora com um nome próprio, seu pedido vai mudar. Agora ele vai direcionar o seu pedido a Jesus. Não tem mais multidão, não tem mais discípulo, não tem mais ninguém. Quem está passando é Jesus e ele vai falar com ele. E agora ele não quer donativo. O que ele quer? O que ele quer? Não, o que ele pede? Eu quero misericórdia. Jesus, filho de... Tende misericórdia, tende compaixão. Olha para mim, Jesus. Olha para mim. E não é olhar no sentido literal, é olha, presta atenção em mim. Veja o que eu estou vivendo, onde eu estou. Era para eu estar em casa chorando, resmungando. Era para eu ter virado as costas para Deus. Jesus já vinha falando há muitos anos que ele era o filho de Deus. E quem é Deus? Deus é o cara que fez esse cara nascer cego. Então esse indivíduo podia ter uma revolta muito grande contra Deus. Não, está ruim, meu irmão, está ruim. Mas nós vamos encarar esse negócio. Nós vamos embora, nós vamos para o pau. O bicho vai pegar, vamos embora. O casamento está ruim, os filhos estão bagunçados, o dinheiro está curto, o sonho está longe, está bom, está bom, está bom. O que vai fazer? Chora, chora, chora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chora a noite toda, chora, chora. Experimenta chorar à noite, para ver se de manhã a alegria vem. O que o choro, o que a dor, o que o momento desagradável deve fazer é provocar uma mudança. Porque quando o choro dura uma noite e ele provoca uma mudança, a alegria vem ao amanhecer. Agora chorar sem mudar, não acontece nada não. Ele está lá, é verdade, está certo? Vivendo aquele momento. E ele pede isso. Ele pede misericórdia no verso 47. Mas o verso 48 diz o quê? Dá para botar aí? Coloca aí que aí todo mundo acompanha. Muitos. É isso, esse pessoal também é maneiro. Esse pessoal do verso 48. Certo? Porque olha só, tinha o discípulo, tinha ou não tinha? Tinha uma multidão que vinha com Jesus, tinha ou não tinha? Tinha Jesus, tinha ou não tinha? Tinha o Bartimeu, tinha ou não tinha? E tinha uma turma que estava com o Bartimeu. Esse grupo do 48 é um grupo bem legal, porque ele é um grupo distinto dos outros. Quem eram essas pessoas? Provavelmente era um grupo que achava impossível acontecer algo na vida do Bartimeu, sim ou não? Sim ou não? Porque tem gente que vai achar que não vai rolar na sua vida. Por quê? Porque você não merece. Por quê? Porque Deus não vai prestar atenção em você. Quem é você? Ninguém nem pode dizer para o Bartimeu a frase se enxerga. Porque isso não cabe na situação dele. Senão alguém falaria, se enxerga, Bartimeu. Ele diz, não vai rolar. Eu não consigo me enxergar. Tá certo?
Mas olha só, ele está perto de um grupo do contra. Um grupo que provavelmente está numa situação bem parecida. Que à beira do caminho devia ter outras pessoas que estão querendo buscar alguma coisa. Porém, ele está no meio de um povo, ou de um grupo de pessoas, cuja qual, até dias atrás ou momentos atrás, ele fazia a mesma coisa que as pessoas. As pessoas que estavam ali, estão vendo Jesus passar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Elas estão vendo Jesus passar e não muda de postura. Elas continuam querendo daquela multidão, provavelmente o quê? Um donativo, uma esmola. Bartimeu não. Quando ele descobriu que quem estava passando é Jesus, eu não quero mais esmola. Se é Ele que está passando na minha frente, se é Ele que me trouxe aqui, se é Ele que me deu a oportunidade de escutar tudo que eu estou escutando hoje, neste culto, eu não vim aqui para pedir esmola. Eu vim aqui para falar com meu Pai. Eu vim aqui para pedir a Ele, tem misericórdia de mim, e eu vou pedir ao Senhor que eu não posso pedir para ninguém. É mais ou menos assim, certo? Bartimeu já esteve como aquelas pessoas, pedindo esmola. Mas quando ele descobriu que era Jesus, ele agora se comporta diferente. E preste atenção. Se já era difícil ganhar uma esmola, imagine ver alguém parando para prestar atenção no mendigo. Se era difícil alguém parar para prestar atenção num mendigo, que dirá o líder de uma caravana tão grande? Que dirá esse homem tão popular, famoso, cheio de seguidores, de adeptos, admirado, respeitado? Pessoas saíam de suas casas para ouvi-lo, trazia consigo uma multidão. Imaginar que este homem famoso, poderoso, influente, vai dar uma esmola, já é um absurdo. Imaginar que ele vai parar para escutar, pior ainda. Então essas pessoas, elas criam um problema para Bartimeu, que ele vai tirar de letra. De letra. É muito interessante como Bartimeu não perde a concentração naquilo que ele está fazendo. Muitos de nós perderíamos o propósito para discutirmos com as vozes negativas. Muitos de nós perderíamos o ambiente do culto. Por quê? Porque alguém deu uma palavra negativa, porque alguém me aborreceu no estacionamento, porque alguém sentou no lugar que eu costumo sentar, porque alguém fez isso comigo. Bartimeu vai tirar isso de letra. Um cara que está acostumado a voltar para casa de bolso vazio, ninguém lhe ajudar em nada. Ele é alguém forjado para lidar com situações adversas. Está acostumado a lidar com isso. Lá vai ele. O pessoal dizendo, você não vai conseguir. Olha, ele não vai parar para te ouvir. É isso. Ele não está nem aí para isso. É assim que funciona. Você está preparado para vencer o tempo, as adversidades, os problemas, aquelas coisas que querem roubar a sua concentração? Porque é isso. Jesus está passando, Bartimeu está dizendo, tem misericórdia de mim, e as pessoas estão dizendo, cala a boca, Bartimeu, ele não vai te ouvir, cala a boca, Bartimeu. O que é isso? Isso só pode ter um propósito. Qual o propósito? Que Bartimeu
pare de clamar e comece a discutir e a resmungar. A dizer para as pessoas: poxa, eu estou aqui pedindo ajuda e ninguém faz nada por mim. Isso é uma falta de respeito. Olha a minha situação. Bartimeu podia fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele tem um problema. Qual é o problema? É que se ele para discutir com quem está dando a ele uma palavra negativa, o que acontece com Jesus? Jesus passava. Ele tinha todo o direito de se incomodar e provavelmente se incomodou. Ele tinha todo o direito de sentir o impacto da negatividade das pessoas que estavam perto. Sim ou não? Mas ele não podia parar. Se ele para, ele não pega mais Jesus. Era uma oportunidade entre o que ele precisava e o que estava ali para distraí-lo. E era isso. Distrações são uma das coisas mais poderosas que o diabo usa. Eu estou aqui pregando e algumas pessoas estão lendo seu celular. E não estão lendo o texto bíblico. Eu não estou acusando que eu uso o celular durante, ok? Eu só estou dando um exemplo. Como também, você poderia, durante a fala do pregador, estar com a sua mente em outro local. A minha proposta é apenas fazer com que você entenda que coisas estão para te distrair. E se elas te distraírem, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma pessoa que você nunca vai ser durante um ambiente de milagres, é um Bartimeu. Porque não cabe na sua postura. Não cabe. As coisas estão acontecendo e você está distraído com a sua preocupação, com o que você vai fazer quando chegar em casa, com o seu problema que é gravíssimo, com a outra pessoa que criou um problema para você, com a mensagem que está chegando. Pare e pense. O que é isso? Isso é um ambiente de distração. Então acaba o culto, alguém diz: rapaz, foi uma bênção, Deus me visitou, Deus falou comigo. E o outro diz assim: cara, foi legal. Foi bom. É assim que funciona. A distração é algo que vemos diante de Bartimeu. Mas ele não vai se abater com isso. Não. Manda ele calar a boca. Ele clama cada vez mais. Seu propósito é nítido. Jesus! Jesus! É o único nome que ele sabe. Daquele ambiente, é o único nome próprio que ele sabe. Ele não sabe quem é Mateus, quem é Pedro. Ele não sabe quem é Tiago, quem é João, quem é Bartolomeu. Ele não sabe quem é o Iscariotes. Ele não sabe nada. Ele só sabe de uma coisa: o Jesus está passando. E se Jesus está passando, eu vou falar com ele. É isso. Mas não interessa, meu irmão. Você pode falar, acabou. Nada vai roubar a minha concentração, o meu propósito. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que eu não posso fazer. O Ministério de Louvor não pode fazer. O pastor Osias não pode fazer. A pastora Amélia não pode fazer. Você está entendendo? Quem pode fazer por você é aquele que está aqui. E o nome dele é Jesus. Foi ele que foi naquele hospital visitar a filha daquele homem ali. É ele que faz. Ele pode fazer e pronto. Entendeu? Quando ele resolve agir, acabou. O que eu preciso vencer são as distrações, que não são poucas, digam-se de passagem. Não são poucas. Um pastor pode virar uma distração para você, fazendo algo que te aborreça, que faça você vir para a igreja, todas as vezes não sai do caminho do Senhor, mas não consegue mais receber uma palavra, porque às vezes de alguma maneira nós o ofendemos, nós o aborrecemos, e pronto, você vem para o culto, todos os cultos, distraído, porque alguém fez alguma coisa com você. O Bartimeu não, ele falou: Jesus, cala a boca, Jesus, cala a boca, Jesus, cala a boca. Verso 49, olha o que diz. E Jesus fez o quê? Jesus parou. Jesus parou.
Pensa, ele vem andando, turma toda. De repente Jesus falou, parou. Segura a onda aí. Alguém falou, parou o quê, Jesus? Quer ir no banheiro? Está com sede, quer um copo d'água? O que o senhor está querendo? O senhor parou? Por quê? Ô gente, quem era o motivo de Jesus ter parado? Quem era o motivo? O Timeu Júnior. É porque o nome dele era Juninho. É porque era Bartimeu, é filho de Timeu, Timeu Júnior. Entendeu? É intimidade, contexto. O Juninho. Então escute só, quem era o motivo? O Bartimeu. Ele estava chamando quem? Então quem parou? Pronto. Pastor, será que Jesus ia parar por minha causa? Ele não ia, ele já parou. Você é prioridade dele. Entendeu? Mas está ruim dele trabalhar com você. Está ruim porque ele tenta fazer o milagre, você sabota. Ele tenta, você sabota. E cada vez você está mais lascado, sendo filho do rei dos reis. E tem gente que ri de si mesmo, só pode. Escute só, olha aqui. Parou, sim ou não? Mas ninguém sabe por que ele parou. Ele simplesmente parou. Jesus parando. Ele falou o quê? Chama. Está gritando aí. Ele não falou chama o cego, ele não sabe que o cara é cego, o cara está lá longe. Ele não sabe que o cara que está clamando é cego. Se ele é um canceroso. Se ele precisa de um milagre no filho. Se ele está sem grana. Jesus não está nem preocupado qual é o problema dele. Porque qual for, né? Independente de qual seja o problema do cara, ele pode e pronto. Chefe dos crentes. O Todo-Poderoso pode ir lá na sua casa agora, pegar aquele marido ruim da senhora e fazer um milagre naquela peste. Mas às vezes o homem é bom, a peste é a senhora, então o milagre acontece aqui. Ué, mas é verdade? Eu sabia que a senhora ia rir quando eu ia falar dele. E eu meti o porrete na senhora, é isso aí mesmo. Porque às vezes a praga é a sogra, e outras vezes é a nora. Você está rindo, mas o assunto é sério. Isso é maravilhoso. Olha só. Jesus não sabe, falou assim, escuta aí, vai lá e me traz o cara que está gritando. Deve ter sido isso. E Bartimeu, continua gritando. Eu imagino saindo 1, 2 discípulos, sei lá quantos, indo lá, e Jesus parou. E a multidão pensando, parou aí, hein? Jesus está lá, pensa ele assim. E vai lá, alguém buscar. Chegou lá e falou logo com Bartimeu. Falou o quê? Ele está? Quem está chamando o cara? Jesus! Olha o verso 50, que legal. Vamos lá. E ele, lançando de si a sua, levantou-se e foi ter com. Ele foi ter com? Então ele não quer mais saber de capa. Jogou logo aquela capinha que ele sentava. Já jogou a capa fora. E ele sabe para onde está indo. E ele sabe que está indo cego, mas vai voltar enxergando. Se encontrar, não é com qualquer um, não. O cara sabe, então ele vai com firmeza. Já levantou logo do salto, lançou a capa, falou, vambora, maluco, vambora. Leva aí. Pensa. Agora vai ele. Pensa ele sendo guiado assim, E aí eu fico imaginando o discípulo, quem foi buscar ele, que eu também não sou obrigado a saber tudo, furando as filas assim, falando, calma aí, gente, calma aí. Eu sou da equipe lá do chefe dos crentes. Quem é esse? Esse é
É o, é o, é o cara que ele falou para pegar lá, não sei o nome dele não. Vambora. Eu penso ele falando, sai, dá licença aí, gente. Eu. Ele chamou eu aqui. Eu acho isso lindo. Porque eu imagino quanta gente estava andando atrás de Jesus, sim ou não? Precisando de cura, sim ou não? E foram curados? Porque Jesus não fica olhando quem está no bolo. Tem que ter propósito, meu filho. Tem que estar firme no negócio. Tem que ter fé, tem que lutar, tem que sair de casa. Tem que escutar os outros ficar falando, seu casamento acabou tudo. Não dá mais para segurar. Explode o coração, perturbar outro. Um povo ruim perto de nós. Você não vai conseguir, não vai uma ova. O Bartimeu conseguiu. E pensa, agora ele chegou lá, furando fila. Os outros deviam falar, aí, tá vendo? Corrupção. Venderam senha para ele tal, ó. Que eu estou andando atrás de Jesus um tempão, as minhas canelas tudo poeiradas, os pés tudo inchados, e agora vem esse aí. Botaram o Bartimeu no meio, sim ou não? Agora que é legal. Olha o verso 51. Olha o 51, boa ideia. A mente do cachaceiro nunca se apaga, não é verdade? Eu falei 51, eu escutei o barulho dos beijos dos irmãos. Eu conheço essa turma, conheço. Só em olhar o cachaceiro nós conhecemos, olha lá. Aceitou Jesus, mas a cara não nega. Desculpa, viu? Você que está visitando. A gente acaba com um culto desse jeito. Jesus falou o quê? Quando o cara chegou, o que Jesus falou? O que queres que eu te faça? Bom, Jesus, ó, só uma moedinha aí. Uma dracma. Um denário. Um dinheirinho aí. Eu sou o cara da esmola. Eu já fui o cara da esmola, sem saber que era o Senhor. Agora eu não sou mais o cara da esmola, eu sou o cara do milagre. Eu sou o indivíduo que eu sei que o Senhor parou a sua caminhada para falar comigo. O Senhor mandou me chamar. E Jesus, mas só que eu imagino, Jesus, pensa, você é a multidão, você é a multidão. Tá bom? Aqui está o Bartimeu. Aí Jesus fala com Bartimeu assim: o que queres que eu te faça, Bartimeu? O que é que o cego disse? Mestre, que eu tenha? Dos outros ele pediu o quê? Uma esmola. Para Jesus ele pediu o quê? Mas quando ele disse isso, pensa Jesus olhando para a multidão. Escuta o que ele está me pedindo. E descubra se alguém de vocês pode fazer por ele o que ele pediu a mim. Deixa eu falar uma coisa para você, a igreja está cheia, mas ninguém pode fazer por você o que somente Cristo pode. Quando ele diz isso, me parece que Jesus está tirando a onda. O que queres que eu te faça, Juninho? E Bartimeu disse: que eu veja, que eu tenha vista. Olha só, ele chama Jesus de e nem vê. Ele não está nem vendo Jesus, mas ele sabe quem ele é, sabe o que ele pode fazer. Jesus já esteve em outras vezes em Jericó, essa foi a última. Jesus sabe, ou Bartimeu sabe o que aconteceu na casa do Zaqueu. Sabe o que ele é capaz de fazer. A história dele está circulando para lá há muito tempo e ele está na beira do caminho. Se tem uma coisa que Bartimeu sabe, é dos fatos. O que está acontecendo nas paradas. Certo? Que ele está curando o leproso. Que ele ressuscitou um amigo com 4 dias.
Eu penso a tristeza do Lázaro. Porque se eu sou Lázaro, pensa, você morre e vai para o céu, o seio do Abraão, maneiro, lá, o que os olhos nunca viu, o coração nunca sentiu. Aí de repente chega Jesus no sepulcro e fala: volta aí, Abner. Volta aí, Cláudio. E não, fala que ele lá não, pô, não vou voltar não. 4 dias aqui, eu já acostumei. Já estou até falando língua dos anjos. Poxa, não é? E Jesus falar para o Lázaro: não, você só foi passar o carnaval 4 dias, pensa. Não quer voltar não. Olha, a criança sorriu. Se ela entendeu, é super dotada. Olha, só está falando em língua, é isso aí. Glória a Deus. Vamos embora aqui para nós terminar. Escute só. Olha que coisa extraordinária. O mestre agora, certo? Falou. O que você quer? Ele diz: eu quero o quê? Isso. Verso seguinte. Põe para mim, por favor, o próximo. Deixa eu ver se não acabou aqui. Cadê? E Jesus disse o quê? Não, tá certo. Volta no 51, por favor. Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha. Vamos ver o que Jesus falou agora. Jesus lhe disse o quê? A tua fé? Presta atenção, o cara pediu para ser salvo. Ele pediu o quê? Eu estou a fim de ir, mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar as coisas do mundo e perder a sua. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Isso aí, o resto vem depois. Você precisa de dinheiro, sim ou não? Você precisa de um casamento legal, sim ou não? Você precisa de formação, sim ou não? Casa, carro, você precisa de tudo. Precisa ou não precisa? Pois é, mas tem algo que é mais importante, o que é? A salvação. Então Jesus disse logo para o cara: a tua fé te salvou. E logo o que aconteceu? Ele viu. E depois que viu, isso aí. Ele depois que viu, ele está precisando de Jesus? Agora sim ou não? Sim ou não? Não, ele já foi curado, sim ou não? Ele já foi salvo, sim ou não? Ele foi embora? Ele continua com Jesus mesmo, depois de receber aquilo que... Isso aí. Então não tem problema nenhum não, você precisa do milagre, você precisa. A campanha do milagre, milagre. E milagre é milagre, não interessa. Eu lembro, e vou terminar aqui, muitos anos atrás, o culto estava acabando, eu estava com pressa, uma irmã chegou chorando que precisava do milagre. Milagre, e eu estava apressado, queria ir embora. Mas como ela começou a chorar, eu fui perdendo a pressa. E eu falei: o que foi, minha irmã? Ela falou: não, é que eu plantei uns alfacezinhos lá em casa, e meu vizinho tinha uma galinha, umas galinhas lá, e as galinhas dele voam. E ela falou: acorda cedinho, e eu levanto no dia seguinte, está tudo ciscado. Eu já falei com ele não dá um jeito nas galinhas. A galinha, depois que voou, ele podia cortar a asa, e eu já não sei, mas o que eu faço? E a minha vontade era falar: uma canja. A senhora mata a galinha. E depois fala para o vizinho: ó, matei a penosa e vou pagar. E pronto, só me deixe em paz. Mas ela não queria, ela queria um milagre. Era algo insignificante para mim, sim ou não? Mas era a dor dela. Então, se eu tratasse aquilo de forma indevida, eu ainda ofendi a mulher que estava com problema com a galinha, ia ficar com problema comigo. Então, olha o que um pastor faz. Certo? Falei: eu vou orar para Deus vencer esse grande inimigo dessa irmã. Uma galinha. Você está rindo?
Troca a galinha, às vezes, para o seu probleminha. E eu falei, irmã, fecha os olhos. Falei, Senhor, toma essa situação da tua filha em tuas mãos. Toma aquela galinha nas tuas mãos. Bota uma gripe do frango, um gogo, bota alguma coisa, mas resolve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, qual é o maior problema aqui hoje? Para você, qual é o maior problema? O céu. Se você está devendo 100 conto e não tem de onde paga, sua galinha é os 100 reais. Você está entendendo? Porque a verdade é essa. O maior problema aqui hoje é aquilo que você tem que resolver. Não interessa o tamanho. Se é grande demais para você resolver, esse é o seu problema. Eu só preciso te falar uma coisa. Não se perca nas distrações. Não fica choramingando. Levanta, meu irmão. Vamos embora. Vai ter gente dizendo que não vai. Vai. Mas continua clamando. Porque aquele que há de vir, virá. O Senhor vai parar para ti e fazer um milagre a seu respeito. Ou pelo menos, como disse a Camila na oração, para te dar uma resposta, mesmo que ela seja não. Que Deus não é vaquinha de presépio não, viu? Tudo que você pede. O Jeremias foi orar, sabe o que Deus falou? Não, Jerê, não vou. O Samuel foi orar, sabe o que Deus falou? Samuca, não vou perdoar o rei. Já preparei o outro. Não, até Jesus foi orar. Se possível for, pai, aparta meu carro. Não vou. Vai para a cruzinha, abre a mãozinha, que o bicho vai pegar. Então aprenda a escutar Deus.
Se a proposta de Deus é um paraíso, nós não temos como entrar lá. Porque um homem jogou tudo isso fora. Seu nome é Adão. E agora como vamos fazer? Quem vai poder nos redimir? Um sacerdote. Alguém comissionado por Deus para oferecer um sacrifício para o perdão do pecado ou a remissão do pecado. Para que isso aconteça, o sangue vai ter que ser derramado. Então o sacerdote mata um animal e o sangue deste animal cobre o pecado dos homens. Mas o sacerdote precisaria primeiro oferecer um sacrifício por si mesmo, para que então tivesse habilitado a oferecer pelo povo. Mas com o tempo, os sacerdotes se corromperam. E agora não há mais condições de ninguém entrar neste paraíso. A porta foi fechada. Então alguém precisa tomar uma decisão. E esse alguém é Deus, que vai entregar seu filho para morrer. Ele vai ser o sacerdote, ele vai ser o sacrifício, ele vai cumprir tudo. E como a Bíblia diz, se o pecado entra por um homem, tem que sair por um homem. Se o pecado entra por um homem nascido de mulher, ele precisa sair de um homem nascido de mulher. Para nós não há muita importância. Provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Essa é uma junção de um imperador que se converte. E por causa disso, para harmonizar as coisas num ambiente que tinha mais a ver com política do que com fé, a data estabelecida foi essa. E nós comemoramos a data do nascimento do nosso Salvador. E as crianças brincaram hoje nos contando histórias, falando a respeito de nossa cultura. E eu não sei se você observou, mas no final elas brincaram como seria se ele tivesse nascido na Índia, como seria se ele tivesse nascido no Canadá, como seria se tivesse nascido na Lua. Me parece que a ideia é mostrar que ele nasceu para morrer por todos. Seja você alguém de uma aldeia indígena, seja você um célebre astronauta numa nave no espaço. Que possamos, mais do que vivermos isso, deixarmos registrado no coração de nossas crianças. Porque o Evangelho de Cristo nos ensina a honrar os nossos idosos. Nos ensina a respeitar aqueles que construíram com muita dificuldade, com muitas limitações, estradas cujas quais nós caminhamos hoje com facilidade. Um evangelho que nos ensina a respeitar pessoas que têm escolhas diferentes de nós, situações cujas quais nós temos muita dificuldade de entender e de explicar. Coisas que para nós são muito obscuras.
Mas o Evangelho me ensina a respeitar alguém que senta nessa cadeira vestido de uma forma diferente de nós, se comportando de forma diferente de nós. Mas esse Cristo, Ele morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje temos que conviver com grandes escândalos, envoltos em ambientes religiosos. Homens maus, corruptos, enganadores, verdadeiros lobos vestidos em pele de ovelhas. Vemos todos os dias a igreja sendo manchada por um escândalo, seja ele financeiro, seja ele sexual, escandaloso. E tudo isso me parece ter um propósito: o não reconhecimento da entrega do homem que precisa ser salvo a Cristo, o Salvador. Nós lutamos contra isso todos os dias. Estamos longe de sermos perfeitos. Abrimos as nossas portas com todas as nossas limitações, com a proposta de que alguém encontre o Salvador que um dia encontramos. Eu encontrei com ele há 32 anos atrás. Eu não sei há quanto tempo você encontrou. Mas desde que eu me encontrei, eu tento apresentá-lo a outras pessoas. Em encontros aqui na igreja, em postagens em redes sociais, em programas de televisão, com héteros, homos, pobres, ricos, cultos ou indoutos. Um dia, a morte chegará para todos nós. Por mais que as pessoas te amem, o lugar mais longe que ela irá no dia do sepultamento é a porta do túmulo. Dali, ninguém vai com você, a não ser aquele que venceu a morte. Nós precisamos nos preparar a cada dia para vencermos o mau exemplo das pessoas, para nos agarrarmos à nossa fé e entendermos que a Bíblia é um livro de fé. É interessante você ir ao Egito, visitar o Museu do Cairo, ver a tumba de um faraó egípcio, um dos mais famosos, se não o mais famoso, Tut, ou Tutankhamon. Ver a cama que ele dormia, o sandália que ele calçava, a carruagem que ele usou. Algumas peças de mais de 3.000 anos de um faraó egípcio. Você vai a Israel, não tem um objeto de Jesus. Não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem uma taça que ele bebeu. Tem de César, mas não tem de Cristo. Ele poderia nascer rico, mas não queria deixar vestígios para que pessoas usassem como amuletos, como até hoje alguns veneram pedaços da suposta cruz espalhados pelo mundo. Mas ele não queria isso. Ele queria que nós, sem termos nada, para pegarmos na mão, para acreditarmos que ele existe, porque ele não quer estar na sua mão, ele quer estar no seu coração. Ele quer que você creia. Não há lugar nenhum em Israel
Jerusalém, Betânia, Nazaré, Cafarnaum, Naim, onde alguém te diga com precisão, ele esteve sentado aqui, dormiu aqui. Até o local de sepultamento tem dois, o dos católicos e o dos protestantes. Até o túmulo tem dois, o local da crucificação, né? E você pode perguntar por quê? Porque nós vamos precisar de fé para se relacionar com Ele. Eu quero fechar o culto desta noite orando para que os maus exemplos, as coisas negativas que vimos e que veremos, não seja suficiente para diminuir a nossa fé. Que cada vez mais possamos, através do Evangelho, respeitarmos os idosos, investirmos nas nossas crianças, criarmos esperança no coração dos nossos adolescentes, pedimos conscientização para a mente de nossos jovens, para que ninguém abandone o caminho do Senhor. Eu quero que você fique de pé neste momento. Nós vamos orar. Já já vamos ter o nosso segundo culto. Ele começa daqui a 1h15. Está chovendo, eu vou dar espaço para você sair com facilidade. Pastor, o senhor não quer fazer um apelo? Eu gostaria de aceitar Jesus ou de recebê-lo, de me reconciliar. Atrás daquela câmera lá, ó, tem uma sala apta para receber você. Se você precisar de uma oração, tem gente para orar. Se você precisar de informação sobre o horário de nossos cultos, sobre como funciona, lá tem gente para te informar. Se você desejar voltar para Jesus, lá eles vão te receber. Se você quiser receber Jesus pela primeira vez, eles vão. Se você precisar de uma oração apenas, vai ter alguém para te assistir e para orar por você. Mas feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai soberano, te damos graças por teu Filho Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe a possibilidade de nos reencontrarmos com o Senhor e termos a vida eterna. Abençoa a cada lar, a cada família, abençoa a cada casamento, abençoa os nossos filhos, os nossos pais. Abençoa o nosso Brasil, como disse as crianças. Abençoa o legislativo, o judiciário. Abençoa, ó Deus, o nosso presidente. Em nome de Jesus, ó Deus. O Brasil pertence ao Senhor. E nós te entregamos a cada bairro, município, cidade, capital, estado. Leva-nos aos nossos lares com a esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que veremos, pela fé, um país melhor, melhor para todos. Leva o teu povo de volta aos seus lares. Abençoa a festividade do Natal, da terça para a quarta-feira. Que haja perdão, arrependimento, reconciliação. E que em nome de Jesus, filhos possam abraçar os pais, pais possam abraçar seus filhos, que os irmãos
possam se reconciliar. Abençoa as famílias, ó Deus, que somos gratos por tudo. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: Estava cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou: foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou: foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou: a culpa é sua. Deus falou: agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe. Sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou: perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso. Nervoso. O cara veio encontrar com ele lá, um centurião. Ele estava tão chateado que ele falou: Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado. O que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou: rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou: aqui, presta atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras: vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Tá pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim: amanhã a essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou: nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado: Jezabel quer te matar, você quer morrer? Volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, está assim de gente. Trabalha. Dinheiro não tem. Trabalha. E dinheiro não tem. Trabalha. E dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro. Parece que você trabalha e os outros o dinheiro vai para algum lugar. No submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço. Nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia. Não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda na igreja, e terça na igreja, e quarta na igreja, Tá, esse cara indo para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. Eu estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui. Essa aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei: sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço, né? Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está cansado.